O Papa Francisco presidiu nesta quinta-feira santa a Missa do Crisma na Basílica São Pedro. Durante a celebração, os membros do clero renovaram as promessas sacerdotais, reafirmando a fidelidade a Cristo. 1.500 padres de diferentes partes do mundo se uniram aos peregrinos para celebrar com o Papa Francisco a instituição do ministério sacerdotal. Nesta última missa, antes do Tríduo Pascal, o Glória foi cantado. Em sua homilia, Francisco refletiu a negação de Pedro. De acordo com as Sagradas Escrituras, o apóstolo negou Jesus 3 vezes e chorou amargamente. O Papa explicou que nesta reação se verifica a cura do coração do primeiro Papa da Igreja. Quando feridos e arrependidos se deixam perdoar por Jesus, passam pelas lágrimas e pranto amargo, sofrimento que permite redescobrir o amor. O Santo Padre falou aos sacerdotes sobre uma palavra que ele mesmo definiu como insólita: a compunção, ou seja, a contrição. Francisco disse que a contrição não é um sentimento de culpa e nem uma série de escrúpulos que paralisam, mas algo benéfico que pode curar. Para o Papa, o coração, quando se dá conta do próprio mal e se reconhece pecador, acolhe a ação do Espírito Santo. O pontífice também abordou a compreensão do sentimento de pena de si mesmo. Explicou que é preciso se arrepender seriamente de ter entristecido a Deus com o pecado e reconhecer que, diante dele, sempre estamos em débito. O Papa ainda alertou para a hipocrisia clerical. A nós, seus pastores, o Senhor não pede juízos de desprezo contra quem não crê, mas amor e lágrimas por quem vive afastado. Por fim, Francisco afirmou que a contrição é uma graça e deve ser pedida na oração. Antes de finalizar, partilhou 2 recomendações. A primeira é não olhar a vida e a vocação numa perspectiva de eficiência e imediatismo, mas alargar os horizontes para dilatar o coração. A segunda é se dedicar a uma oração que não seja obrigatória e funcional, mas livre, calma e prolongada. Os membros do clero renovaram as promessas sacerdotais pronunciadas no dia da ordenação, reafirmando a fidelidade a Cristo. A liturgia seguiu com a bênção do óleo dos enfermos, usado para o alívio dos doentes, dos catecúmenos, utilizado no sacramento do batismo e, por último, o do crisma, que ungirá os novos batizados, aqueles que um dia deverão ser crismados por meio do sacramento da confirmação. Então é sempre uma alegria, um momento muito profundo de renovar a nossa vivência sacerdotal, nosso compromisso e também o nosso ministério de serviço ao povo de Deus. Foi uma experiência única e também uma oportunidade de aprofundar e confirmar também esse meu chamado e escutando aquilo que Deus tem para mim. Para os leigos, a celebração também foi marcante. Especial estar aqui, começando essa Semana Santa, podendo representar um pouco da juventude católica junto com o Santo Papa. Foi uma grande emoção vê-lo de perto. De Roma, nós seguimos para Brasília para mostrar como foi a celebração da Missa dos Santos Óleos na arquidiocese que tem o maior número de sacerdotes no Brasil. Boa noite, Ronaldo. Para você também, muito boa noite nesta quinta-feira santa especial para todos nós. Olha, a Arquidiocese de Brasília deu início ao Tríduo Pascal com a celebração da Santa Missa do Crisma. Diante do povo de Deus, o clero, que é um dos maiores do Brasil, renovou as promessas sacerdotais. Ao lado do núncio apostólico no Brasil, o cardeal Paulo César Costa presidiu a Missa dos Santos Óleos. Padres e diáconos das mais de 160 paróquias da capital federal, membros da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e da Arquidiocese Militar estiveram presentes. Momento que verdadeiramente nós celebramos aquilo que nós somos, igreja que caminha, igreja viva, igreja evangelizadora, igreja que busca santificar o seu povo e onde os nossos amados padres buscam ser presença do bom pastor na vida das nossas paróquias e das nossas comunidades. Durante a celebração, com a presença de todo o clero da Arquidiocese de Brasília, os óleos foram abençoados. Eles serão utilizados no sacramento do batismo, unção dos enfermos,
crisma e nas ordenações sacerdotais e episcopais. Os óleos serão distribuídos para as paróquias locais e utilizados nos sacramentos durante todo o ano. O momento lembra a passagem do Evangelho de Jesus Cristo, afirma ser ungido pelo Espírito Santo para evangelizar. Somos os administradores desses sacramentos e eles são a porta da graça de Deus sobre a vida das pessoas. Então esse é um momento em que a igreja se une para abençoar e reconhecer a bênção de Deus sobre nós, através dos santos óleos. Outro momento marcante é a renovação das promessas sacerdotais, quando os presbíteros confirmam o compromisso de servir a Cristo. Renovam as suas promessas de colocar-se a serviço do povo de Deus em unidade com o bispo diocesano, mantendo a fidelidade aos ensinamentos da Santa Madre Igreja. Dona Neuza participa todos os anos da celebração e se emociona com o momento. É muita emoção, meu Deus, quanta emoção. Mas sempre trabalhei na igreja e sou muito amiga dos padres, eu gosto de ajudar bastante, sabe? É muito bom participar. A missa do Crisma e da Ceia nesta quinta-feira santa ocorreram numa única celebração na Basílica do Santo Sepulcro. A celebração faz memória da instituição da Páscoa cristã, na Eucaristia e do sacerdócio ministerial, ao perpetuar a missão de Cristo, seu sacrifício e caridade com que amou até o fim. O lava-pés recorda o ensinamento de Jesus aos seus discípulos: maior é aquele que serve. Os sacerdotes, após renovarem as promessas feitas no dia da ordenação, vivem outro momento, a bênção dos óleos sagrados, usados para a unção dos catecúmenos, dos enfermos e para o sacramento da confirmação. Aqui onde Jesus, no Calvário, doou sua vida por nós, é uma sensação, de entrega também da nossa vida como padres, renovando a nossa promessa de doar a vida à igreja por meio dos nossos sacerdócios. Celebrada diante do lugar da morte e ressurreição de Jesus, a unidade do mistério pascal mostra a relação entre a mesa do Senhor e o sacrifício da cruz, que se comemora no dia seguinte no Calvário. Ao final, a procissão com o Santíssimo Sacramento dá 3 voltas na edícula e, na terceira vez, ao passar na frente do Calvário, inclui a Pedra da Unção. A partir de agora, as portas da Basílica do Santo Sepulcro permanecem fechadas até o dia seguinte. À noite, na Basílica da Agonia, os franciscanos e os fiéis oram com Cristo no Horto das Oliveiras e logo após saem em procissão até o Galicanto, lugar da negação de Pedro. De Jerusalém, Cristiane Monteiro, para o Canção Nova Notícias. Vamos fazer então uma conexão com o Sidney Fernandes para saber como foram as celebrações desta quinta-feira santa em São Paulo. Boa noite, Sidney. Boa noite a vocês e boa noite a todos que nos acompanham. O clero da Arquidiocese de São Paulo e centenas de fiéis participaram da tradicional Missa dos Santos Óleos e de renovação das promessas sacerdotais na Catedral da Sé. A missa crismal foi presidida pelo arcebispo metropolitano de São Paulo, Dom Odilo Scherer. Este é um momento muito especial que Deus reserva para nós, no início, praticamente já, do Tríduo Pascal. Momento de uma nova tomada de consciência, justamente, do dom e da missão que nos é entregue. Nesta quinta-feira, a Igreja também recorda a instituição do Sacramento da Ordem. Por isso, aqui, na Missa do Crisma, na Catedral da Sé, os padres da Arquidiocese de São Paulo renovaram seus votos sacerdotais. De fato, renovar as promessas é recordar também o dia da própria ordenação, recordar o dia em que dei esse sim definitivo a Deus. Fortalece a nossa caminhada, que a nossa luta hoje no contexto de periferia, no mundo todo, principalmente no Brasil, não é fácil, em todas as dimensões. Então, estar aqui com os colegas, renovar o compromisso sacerdotal é fundamental. 24 sacerdotes também foram empossados para os decanatos da cidade de São Paulo, que são os antigos setores pastorais.
Como resultado, vamos dizer assim, né, de toda essa caminhada do sínodo, o cardeal achou por bem renovar as estruturas pastorais de modo que favoreçam a missionariedade da igreja. O primeiro papel nosso como decanos é unir os nossos padres, né, do nosso decanato e fazermos ações conjuntas de evangelização da cidade de São Paulo. Dom Odilo ainda refletiu a importância da oração pelos sacerdotes e também nomeou os gestores para o chamado Fundo de Auxílio Fraterno Presbiterial, lançado neste ano. E a nossa preocupação é sobretudo com os padres idosos, os padres doentes, quando não podem mais exercer o ministério e não tem, portanto, esse contato com as comunidades. Muitas vezes poderiam até passar necessidade. Mediante a doação mensal, os padres dão o 10% da sua côngrua para este fundo, para que deste fundo solidário possam ser assistidos os padres em situação de necessidade. No dia da instituição da Eucaristia, nossa equipe de reportagem também acompanhou a Santa Missa em Lorena, no interior de São Paulo. Diocese reunida em oração. Esse é o primeiro passo para o início do Tríduo Pascal. Na missa de hoje, os olhos dos enfermos, do crisma e dos catecúmenos são abençoados e consagrados. O rito é um convite à unidade entre todos os sacerdotes, diocesanos, das congregações e novas comunidades. Surgiu no século VII e, a partir daí, a Igreja vem mantendo tradicionalmente este costume. O óleo do crisma é utilizado para ungir os novos batizados, as mãos dos presbíteros na ordenação presbiteral, a cabeça dos bispos na ordenação episcopal e os altares de novas igrejas. O óleo dos catecúmenos para os que estão se preparando para o sacramento do batismo e dos enfermos para os doentes. Se recuperando de um câncer de estômago, Neilda recebeu a unção dos enfermos 3 vezes. Eu sinto muito mais fortalecido, né, por tudo. Senhor, quantas vezes eu fui ungido pelo óleo. E foi minha fortaleza que hoje eu estou aqui, graças a Deus. Né? A gratidão do casal enriquece a missão sacerdotal. Pelas mãos do sacerdote, quantas pessoas por Deus são curadas? Esse é o nosso gesto de gratidão a Deus. A Eucaristia, sua instituição, né? Os santos óleos, tudo isso vai gerar vida, frutificar na existência de cada pessoa e cada comunidade. Na homilia direcionada aos sacerdotes, uma provocação. É que Cristo constitui a fonte da graça. Ele é a cabeça da igreja. O sacerdote é sinal desta cabeça que derrama a graça. Aos portadores do sacramento da ordem, a missão de anunciar o amor do Criador, promovendo o perdão mútuo, aceitando o outro, praticando a correção fraterna, tornando o ministério fecundo para libertar o povo de Deus. Renovar significa deixar o Espírito falar de novo conosco, reanimar-nos na caminhada. Hoje a nossa gratidão pela Eucaristia, pela força nossa também, pela nossa fé e a gratidão a Deus por tudo. A oração sacerdotal de Jesus Cristo que disse que todos sejam um. Nós só conseguimos realmente em Jesus Cristo.